Sai, são gêmeos, é? Não, somos não. Só Parece. parecidas. Ô, gente, Acabei então de olhar. hoje, vocês lembram que ontem a gente falou sobre as políticas públicas? A gente falou sobre saúde pública ontem. Uhum. Então, a saúde coletiva ela está inserida na saúde pública, né? Ontem a gente falou sobre isso. Vocês estão me vendo bem? Sim. A saúde Sim. coletiva ela está dentro da saúde pública. Mas o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, para ele funcionar, ele precisa de regras. Todos os lugares que a gente ou trabalha, ou estuda, ou dentro de algum lugar que a gente vai exercer alguma... Por exemplo, quando a gente vai trabalhar, tem as regras, né? A gente assina um contrato, por exemplo, e tem as regras. O SUS é a mesma coisa, né? Ele precisa das políticas públicas de saúde. Público a gente sabe o que é, porque é para todos, né? E as políticas são as regras e as diretrizes que o SUS tem que seguir para poder funcionar. Porque o SUS, gente, ele é federal, estadual e municipal. E cada esfera, que é a federal, estadual e municipal, ela é autônoma. O que é autônomo? Ela não depende 100% do que está lá em cima. Por exemplo, vou dar um exemplo da pandemia, tá? O governo federal não mandou dinheiro para o governo municipal, que é a prefeitura, e para o governo estadual para tomarem as decisões quanto aos equipamentos que eles têm que comprar para o Covid? Sim. Né? Então, quem sabe da sua população municipal é o prefeito. Quem sabe da sua população estadual é o governador. E federal é o presidente. Cada esfera do governo, essa esfera municipal, estadual, federal, sabe da sua necessidade. Então, não é o governo federal que fala assim: ah, vocês têm que comprar 20 respiradores com esse dinheiro aqui. Não. Eles mandam o dinheiro e aquele governante é que sabe, logicamente com os seus secretários, né, de saúde, é que sabem a necessidade. Então, não existe o governo federal falar assim, vocês têm que comprar 10 respiradores. Não. Uai, de repente, aquela prefeitura precisa de 15, né? Ou só de 2. Então, cada esfera governamental tem autonomia dentro do seu sistema de saúde. Mas, para ter essa autonomia, existe as diretrizes do SUS, da saúde pública, que tem que ser iguais a todas, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre saúde coletiva e saúde pública. O que são as políticas públicas do SUS, que têm que ser seguidas por todos. É por isso, por exemplo, quem não está em Palmas aí? Todo mundo que está aí na aula está em Palmas? Não, não tô. Eu não tô em Palmas, professor. A Eu Dirlene tô na minha casa. Eu não tô em Palmas. A Dirlene está onde? Qual cidade? Tô no Jalapão, professora. Jalapão? Não tô em Palmas. É, no Jalapão A Gislene também. também. E qual é a cidade? Povoado do Prata. Então. E a Ana Gabriela também? A Ana Gabriela está em Palmas? Eu tô. Então, deixa eu Nem falar saúde uma coisa. Palmas. Eu estou em Belo Horizonte, certo? A mesma política pública que é em Palmas ou no Tocantins, a mesma política pública do SUS é a mesma política pública em qualquer estado do Brasil, tá? Então, se em Palmas o posto de saúde funciona de um jeito, em Belo Horizonte também. E em todas as cidades é igual, por causa dessas políticas públicas.
Uma UPA que está em Palmas é a mesma funcionamento da UPA em Belo Horizonte, porque o SUS não é universal, Sim. né? Então, vocês já aprenderam os princípios do SUS? Universalidade, equidade. Sim. Não. Nessa Não. disciplina, quem não aprendeu, vai aprender. E quem já aprendeu, vai reforçar esse conhecimento, tá? Então, o que eu quero dizer é isso. O SUS é igual em qualquer lugar do Brasil, tá bom? É claro que depende das populações, né? Numa cidade que tem uma população de número de habitantes baixa, não vai ter uma UPA, por exemplo, ou não vai ter um hospital geral, né? Igual a HGP. Mas as políticas públicas já estão escritas e definidas. E aí a gente vai aprender é isso, tá? E aí, por que vocês acham que isso é importante, gente? Para trabalhar com isso, com as políticas públicas. Alguém sabe por quê? Porque quando vocês formarem, vocês vão ou decidir onde querem trabalhar, ou se passar no concurso, o concurso vai dizer que você tem que ir para tal lugar específico, porque é ali que está precisando de profissional, ou vocês vão se identificar mais. Por exemplo, eu gosto de posto de saúde, não, eu gosto de trabalhar no hospital, eu gosto mais de UPA, eu gosto mais de CAPES, tá? E também para conhecerem o serviço de saúde, né, gente? Então, por isso que é importante. Então, vamos lá. Tá claro? Ou tá confuso? Tá claro. Tá claro, né? Então, gente, as políticas públicas do SUS, elas são formadas pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados Professora. por... Oi? A senhora tá passando slide já? Porque não tá vendo, a gente tá vendo slide Não tá aparecendo o slide? Não. Eu pensei que a senhora não tava passando slide, não. Eu aqui viajando. E agora? É porque eu li a tá. Agora tá. Agora foi. Então tá. Deixa eu pôr aqui maior. Deu certo? Sim. Pronto. Deu. Então dá. Melhorou. Políticas públicas do SUS, tá? Que é o que nós vamos falar. Saúde coletiva versus saúde pública. Então, as políticas públicas do SUS, gente, elas são formadas pelo conjunto de todas as ações que eu falei para vocês agora, que são os encaminhamentos adequados, especialidades, ou se é um posto de saúde, serviços de saúde, que são esses que eu falei, posto de saúde, hospital, tá? Prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. Por exemplo, eu vou falar isso mais tarde, mas eu vou começar aqui. Vou dar só um exemplo para ficar mais claro. Um posto de saúde, tá? Ele é um órgão municipal, tá bom? Tem muito mais, mas é que para eu ampliar esse assunto vai ser mais para umas aulas mais para frente. Então, olha lá, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais. Municipal, a gente vai começar pelo mais próximo da gente. Um posto de saúde é um órgão, uma instituição pública municipal. Uma instituição pública de saúde estadual. Qual que vocês acham que é em Palmas, um hospital estadual? HGP? HGP, o infantil, não é de responsabilidade do município, tá? E uma instituição pública federal, nós não temos em Palmas, que seria um hospital de uma universidade federal. Por exemplo, em São Paulo tem o hospital da USP, que é um hospital federal, tá? Então, em Palmas, a gente não tem ainda uma instituição pública federal, tá? Um órgão de saúde federal. A gente tem o HGP, o infantil
e os municipais. Mas não quer dizer que o Serviço de Saúde Federal não seja prestado, porque a gente tem as áreas técnicas federais, né? Que aí eu vou explicar mais para frente, tá? Por que também é importante a gente saber? Porque às vezes a população cobra de um gestor, seja o prefeito ou o governador, ou até o mesmo presidente, coisa que não é da competência dele. Por exemplo, adianta eu chegar para o nosso governador do Tocantins e reclamar de um posto de saúde? Não. Porque ele não é o gestor do posto de saúde. O gestor do posto de saúde é a prefeita. Não adianta eu reclamar do infantil ou do HGP com a prefeita, porque o gestor do hospital é o governador. Entenderam? Os órgãos, eles são públicos, mas eles têm autonomia. Cada um tem a sua chefia, tá? Ficou claro? Sim. Aí, gente, isso tudo a gente falou de órgão público, aquele que a gente paga com os nossos impostos e que é atendido pelo Sistema Único de Saúde, que é o SUS, certo? Mas aí vocês lembram também que quando começou o coronavírus, disseram que ia pegar alguns leitos de hospitais particulares se faltasse no serviço público? Sim. Então, Sim. a iniciativa privada, ela é obrigada a ceder alguns leitos para o serviço público, igual aconteceu. Está acontecendo na pandemia. Caso faltar no público, a iniciativa privada ela tem leitos reservados para o SUS. Então, a iniciativa privada pode participar de maneira complementar. Por exemplo, o Hospital da Unimed, exemplo, tá, gente? Vamos supor que o Hospital da Unimed tem 10 leitos. É obrigatório que ele reserve 2 leitos para o SUS. O hospital é particular, mas 2 leitos ele tem que reservar para atendimento público. Foi compreendido? Não estou dizendo que é esse valor, isso é só um exemplo para identificar, tá? Então, nos concursos, gente, geralmente eles perguntam: a iniciativa privada, um hospital privado, também pode participar do SUS? Vocês respondem sim ou não? Sim. Sim. Isso sempre cai em prova de concurso, tá? Eu bato muito nessa tecla, viu, gente? Porque quem aqui não quer fazer um concurso, né? Todo mundo quer um dia, né? Não é? Melhor ainda, além de fazer, passar, né? Então, eu sempre dou essas dicas. E minhas provas também são de prova de concurso, tá? Então, a iniciativa privada, ela participa também de maneira complementar ao serviço público, tá, gente? E aí, qual que é o objetivo do sistema público de saúde? Público, todo mundo concorda que é para todos, né? Não existe pobre ou rico no serviço público, tá, gente? Público, ele é obrigado a fornecer saúde, educação e segurança para todos os cidadãos. Isso está na Constituição Federal. Quem aqui já leu a Constituição Federal? Eu não. Se não leu, vai ler. Não. Artigo 5º da Constituição Federal, ele fala, tá? Que é obrigado a prestar saúde para todos os brasileiros. Então, gente, o objetivo de uma saúde pública é a democratização nas ações e serviços de saúde que deixam de ser restritos e passam a ser universais. Quando a gente pensa universal é o quê? Universo, né? Para todos. E da mesma forma deixam de ser centralizados e passam a nortear-se pela descentralização.
que é centralizado? Concentrado no lugar só, não é? Vocês lembram quando eu falei que o serviço público ele é municipal, estadual e federal? Sim. Ele descentralizou, tirou do centro, que antes a responsabilidade era só do governo federal. Era só o governo federal que mandava o que os estados e os municípios tinham que fazer. E aí descentralizou. Cada um agora tem a sua competência, a sua autonomia. Foi claro? Sim. E aí, olha que gracinha, gente. O SUS é universal, ele é para todos, ó. Ele é para índios, ele é para velho, ele é para jovem, ele é para cadeirante, ele é para todos. Olha lá. Do lado desse menininho aí, da camisa 23, vocês estão vendo, sem ser o da cadeira de rodas. Do lado direito, não tem uma pessoa que tem uma roupa que não é tipicamente brasileira? Sim. Parece meio indiano, não é? Isso. É indiana. Então, o que quer dizer isso? O SUS é universal, ele é para todos, até para quem não é brasileiro. Vou dar um exemplo para vocês. A minha mãe, ela é espanhola. Ela não é brasileira. Ah, De vez em quando mora lá e mora aqui no Brasil. Vocês acham que ela tem direito à saúde pública pelo SUS ou não? Se ela não é brasileira. ela tem direito. Tem direito. Todas as pessoas do mundo inteiro podem usar o nosso sistema de saúde pública. Claro. Existe coisa melhor nesse mundo, gente? Não. Não. Não existe. A minha irmã estava na Itália e ela quebrou o braço lá. Ela teve que voltar para o Brasil com o braço quebrado, porque só para ela colocar um gesso era 10 mil reais. Credo. Lá não Misericórdia. existe saúde pública para quem não é daquele país. O Brasil é o único sistema de saúde no mundo que atende de graça as pessoas. É verdade. Então, o que eu quero dizer é que a gente, com todas as dificuldades que o SUS tem, ele tem que ser defendido, ele tem que ser melhorado, mas ele tem que ser defendido. Porque, gente, quantas pessoas fazem hemodiálise todos os dias? Você imagina, em outro país, nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, sabe o que acontece? As pessoas, elas, vamos supor que elas sofrem um acidente. Aí elas vão internadas, né? Aí ela tá internada, mas ela tá fora de si, né? Ela tá inconsciente. Aí, minha filha, era melhor ela ter morrido. Porque aí a conta chega depois que ela sai do hospital. Aí chega 30 mil dólares, aí ela tem que vender o carro e se virar para pagar. Porque aquilo ali não existe nada de graça. Então, para vocês verem o tanto que a gente tem que valorizar o nosso sistema único de saúde. Tá, gente? Ficou claro? Sim. Ficou. Então, Ligação luz. fala, Bruna. Apagou a luz aí? Não, professora, é porque a minha desligou aqui. Tá. O SUS, gente, se eu só olhar aqui como é que a gente tá de tempo aqui. Ui, só tô vendo. Não tô vendo vocês. Ah, quase para acabar, que o meu apareceu o tempo de limite aqui. Tem mais alguém pedindo para entrar, não tem?
Não. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém pedindo para entrar. Acabou o limite? Não. Ainda não. Não. Vocês estão me vendo? Sim. 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 Eu tô preocupada se tem alguém querendo entrar. Não tem não, né? Tem não. Tá. Sabe quanto tempo de limite que tem aí, gente? Ele não mostrou, não. Não. Começou a câmera Mostrou. entrar ainda não. Meu só mostrou que já tá terminando o limite. Só. Deixa eu ver aqui. Ai, pronto. Tá. Então vamos continuando aqui. Então vamos lá. Na Constituição de 1988, que é a nossa Constituição Federal, tá, gente? O SUS foi instituído. Foi lá que determinou que o SUS ia começar a funcionar no Brasil. Então, a Lei 8.080 e a Lei 8.142 de 1990 formam a Lei Orgânica da Saúde. Vocês lembram quando eu falei desde o começo que a gente precisa escrever as políticas e as leis para a gente determinar o que a gente vai praticar? Então, essa lei do SUS chama-se Lei Orgânica da Saúde. Uma das tarefas que eu vou passar amanhã é para vocês lerem na íntegra, completamente, a Lei 8080 e a Lei 8142. Eu vou escrever para vocês, tá? Amanhã. E vocês vão fazer um resumo dela, tá bom? Aí, gente, vocês lembram quando eu falei dos princípios do SUS? O que rege o SUS? Alô? Alô? Oi. Oi. Vocês estão me vendo? Sim. Sim. Então, olha o que rege o SUS. O objetivo, os princípios: universalidade, equidade, integralidade nos serviços e ações de saúde. Alguém pode me falar alguma coisa a respeito de universalidade, equidade, integralidade? Elber, você sabe me falar? Professora, não sei, porque eu não lembro mais. Tá. Então, eu vou falar para vocês, tá? Claro que eu vou falar para vocês, né? Eu tenho que ensinar vocês. A universalidade, gente, não remete a uma coisa grande, universal? Sim. Então, até agora a gente falou sobre universalidade. A universalidade, é um direito de cidadania de todas as pessoas. E cabe ao Estado, não estou falando Estado de governo estadual, não, tá? Quando eu falo Estado, é município, Estado e governo federal, tá? E cabe ao Estado assegurar este direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independente de sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais. Naquele desenho não tinha todo tipo de pessoa? Sim. É um Ora. princípio do SUS, que é o princípio da universalidade, tá? Ele garante acesso a todas as pessoas. Então, foi muito fácil esse princípio, né? E aí, o princípio da equidade. Equidade fica parecendo igualdade, não parece?
Sim. Ele tem até um pouquinho de igualdade, mas eu vou explicar melhor o que é equidade, tá? Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, né? Então, a equidade, gente, é princípio da equidade. O objetivo desse princípio é diminuir as desigualdades. Ou seja, são pessoas diferentes, então vamos diminuir essas desigualdades. Apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas não são iguais, não é, gente? Por exemplo, tem um velho e tem um novo, não é? Eles são iguais? Não. 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 Doença de velho é diferença de doença de novo, não é? Sim. Ora, A mulher é igual ao homem? Não. não, O homem não precisa de obstetra, né? não, E nem a mulher não precisa de exame de próstata, né? não. Não. E aí, gente, apesar de todas as pessoas possuírem direito ao serviço, ou seja, no direito todos são iguais, as pessoas não são iguais. E por isso tem necessidades distintas, né? As necessidades são diferentes. Nós não falamos de pessoas que são diferentes? Então, eu não falei que a mulher precisa de um obstetra, mas o homem não precisa? Então, são necessidades diferentes. Em outras palavras, equidade significa tratar desigualmente, pessoas desigualmente, aos desiguais. Então, são duas pessoas desiguais, então eu trato elas desigualmente. Investindo mais onde a carência é maior. Aí deu uma confusão. Mas, por exemplo, todo mundo no SUS tem direito a um tratamento odontológico, não é? Aham. Concorda? Todos têm Sim. tratamento odontológico garantido pelo SUS. Vocês lembram que eu falei ontem sobre o consultório na rua? Que vai um consultório lá para moradores de rua? Então, para quem não assistiu ontem, eu falei sobre o consultório na rua bem rapidinho. Que um consultório vai lá no pessoal da rua. Olha lá, eles são diferentes de quem não mora na rua, não é? Todos dois. Uma pessoa que mora numa casa e vai no posto de saúde para tratar dos dentes. E uma pessoa que mora na rua, ela também tem direito a tratar de dente, não é? Sim. Mas qual é o mais carente? Qual é o que precisa de mais atendimento? O que mora na rua. Por quê? As condições de saúde dele são mais precárias. Ele não tem um atendimento num posto de saúde, porque às vezes ele não tem uma referência, né? Então, todos dois têm direito à saúde pública. Só que todos dois, cada um tem uma forma diferente de ser atendido. Esse é o princípio da equidade. Todos dois têm o direito à saúde, mas cada um tem esse mesmo direito à saúde de forma diferente. Entenderam? Sim. Sim, Foi claro? Foi. sim. Sim. Se tiver dúvida, pode perguntar, tá? Tá. Então, vamos fazer um intervalo Será que sabe? de 10 minutos? Tá, Sim. tá quase Um para intervalo acabar o de... tempo já. Oi? Vai. Um intervalo de Professora, 10 minutos. eu Pode acho que ser? nem precisa encerrar essa reunião. Deixa Ah, ela ela vai rodando. direto? Eu acho que sim, Vai. porque não começou a contar tempo. Daí a gente faz a pausa, só que não encerra. Mas Porque será daí que ela tá gravando? Tá escrito bem ali em cima, gravando. Ah. Então tá. Então deixa eu ver como é que eu dou pause aqui, porque temos pause share, né? É porque o meu tá em inglês. Então tá. Então daqui às 20 horas a gente volta, né? Tá. Sim. Vocês estão me ouvindo?
Não ri não, Foi. gente. Não ri de mim, não. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu não tô vendo vocês agora. Tô compartilhando a tela ainda, por isso. Hã? É porque a senhora ainda tá compartilhando a tela. É por isso que tava vendo. Não tava vendo a gente. Eu quero ver todo mundo, sabe como é que é? Para de compartilhar a tela. Aperta Stop, Share Ah. Screen, alguma coisa assim. Ah, tá. Stop share. Ah, tá. Então tá. Então, aí eu dou os 10 minutos. Aí eu. Tá.